Olá, mais uma vez aqui estamos para as nossas reflexões, novamente com o livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, companheira do coração, na psicografia de Divaldo Franco, outro companheiro do coração. Vamos lá, mais um momento de reflexão. Hoje nós escolhemos o capítulo 149 do livro Vida Feliz. Vamos começar assim. Desesperar-te? Nunca. Por que não? Por que não desesperar? Por que desesperar-se nunca? Porque Deus é Pai misericordioso e vela por todos nós. Às vezes fica tão solto, né? Tão repetitivo, sim, repetitivo, e parece sem força, sabe aquela força, aquela precisão que nós precisamos imprimir nas nossas posturas, na nossa conduta, na nossa fala, na nossa orientação ao outro, nas intervenções que nós fazemos quando nós queremos amparar, quando nós queremos socorrer alguém. Então, é uma expressão tão forte. Na verdade, Joana finaliza o capítulo com essa questão: desesperar-te nunca. E aí, porque ela vem todo o capítulo, toda a fala anterior, trazendo para nós essa condição que nós vivemos, que nós nos encontramos enquanto filhos de Deus, nos posicionando enquanto filhos de Deus, amparados, socorridos, conduzidos, orientados por Deus. E os nossos irmãos maiores, inclusive ou especialmente Jesus. Jesus e toda a sua corte angélica, toda a pleiade de espíritos trabalhadores ou todos aqueles que despertam o Cristo em si, que conseguem entender, compreender esse convite, né? A gente está aqui pós-Natal. Essa semana vai entrar no ar, esse estudo vai entrar no ar nesta semana entre Natal e Réveillon, virada do ano, que nos traz exatamente essa questão do nascimento do Cristo. Não esse nascimento na manjedoura física de madeira que nós conhecemos, que nós vivenciamos, mas esse nascer no coração de cada um. Então, quando eu falo dos trabalhadores, dos servos de Jesus, eu estou me referindo exatamente àqueles que despertam o Cristo em si, que nasce o Cristo em si, naquela condição, como diria Paulo, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Todos aqueles que se posicionam, todos aqueles que despertam, todos aqueles que erguem-se para o trabalho do amor, junto a Deus, nosso Pai, todo este adentra as fileiras de trabalhadores do Cristo. Neste orbe terreno, que é o nosso orbe, nessa terra bendita, que nos acolhe como mãe, Mãe Santíssima, né? Mãe geradora, nesse sentido de proporcionar ambiente, proporcionar condições para que a gente possa avançar neste processo evolutivo, nesse processo do despertar do Filho de Deus em cada um de nós. Então, quando Joana nos coloca nessa condição de refletir sobre Deus como Pai, Deus como condutor dos nossos destinos, no sentido de há uma programação de desenvolvimento espiritual ao qual nós estamos submetidos enquanto filhos de Deus,
e que a experiência humana nos proporciona essa racionalidade, esse movimento de reflexão, de refletir sobre a vida, quem somos, onde estamos e para onde vamos, né? Essa condição mais ampla, ou essa amplificação da consciência do ser espiritual nas vivências, nas experiências que lhe proporcionam o aprendizado, que lhe proporcionam a evolução. Então, essa programação, esse destino, isso que a gente fala de destino, não ficar preso às questões humanas, às questões mundanas, às quais nós nos prendemos, geralmente, e por isso a gente acha vago, a gente acha fraco esse posicionamento, esse entendimento de destino, de filho de Deus, de amparados por Jesus, de aprendizado do amor. Isso fica muito vago quando a gente fica preso apenas às questões mundanas. Mas quando a gente se percebe aqui dentro dessa proposta de Joana como filhos de Deus, a gente se percebe numa condição de evolução muito mais extensa do que a gente pode abarcar no momento. Aí nós conseguimos compreender que entender destino como inserido nesse processo evolutivo é entender que tem condições às quais nós estamos submetidos e que não tem como fugir delas. Por quê? Porque são elas que nos proporcionam esse desenvolvimento, que vão nos proporcionar esse desenvolvimento, esse entendimento, essa consciência, esse despertar do Cristo em nós, do Filho de Deus em cada um de nós. Às vezes é difícil para a gente entender como há pessoas que ainda não assimilam, né, nessa proposta de ser filho de Deus, de compreender-se, de entender-se como filho de Deus, essa necessidade de cumprir com a lei, de cumprir com os deveres de filho, de entender essa condução e se submeter a essa condição. E aí é muito importante a gente lembrar disso, desse posicionamento, desses deveres, porque uma das coisas que Joana de Ângeles nos chama a atenção nesse pequeno texto é que nós precisamos precisamos sair dessa infância espiritual, dessa pirraça, muitas vezes espiritual. Eu digo pirraça porque ela chama a atenção para essa postura de rebeldia e de blasfêmia diante da percepção dessa condição de filho de Deus. Eu sou filho de Deus? E aí? Então por que eu estou vivendo isso? Então por que eu estou sofrendo isso? Então por que a gente está aqui abandonado? Deus não cuida de nós? Deus... Sabe, este processo de, diante das vicissitudes da vida, diante das provações, dos expurgos, das reações a que somos submetidos, das colheitas que somos obrigados a fazer, de plantios feitos anteriormente, a gente se posiciona assim, com rebeldia e blasfemando contra essa condição de aprendizado que nos é proporcionado por Deus, nosso Pai. Em especial, neste orbe terreno, como a gente falou, nessa condição materna, acolhedora deste orbe em que nos encontramos, e nessa condição até paterna, muito bem colocada como irmão maior, como mestre do amor, mas essa paternidade que Jesus tem conosco de nos conduzir, de nos amparar, de nos orientar, de nos socorrer nos momentos mais difíceis. Mas sempre nós espíritas percebemos ou conhecemos isso muito bem, esse posicionamento dessa posição de Jesus como este que vem ensinar a amar, que vem nos ensinar a cumprir com os deveres que Deus, nosso Pai, nos proporciona neste processo evolutivo. Então, quando a gente pensa
nessa condição, quando a gente consegue compreender essa condição melhor, ou à medida que a gente vai avançando, a gente vai saindo dessa infância espiritual, dessa postura, vai perdendo essa postura de rebeldia, essa condição de ficar blasfemando, xingando, cobrando, exigindo de Deus, de Jesus, ou santos, anjos, amigos espirituais, condições diferenciadas, né? Como se nós tivéssemos privilégios uns diante dos outros. É nessa condição que Joana nos chama atenção, porque Deus é Pai misericordioso, vela por todos nós, em toda e qualquer circunstância, sem distinguir uns dos outros. Então, um filho não é diferente do outro. As nossas condições de desenvolvimento são as mesmas. Retornando e reforçando, as nossas condições de desenvolvimento são as mesmas. Não há como fugir disto, não perante Deus. Então, não há privilégios de um filho em relação ao outro. E aí, a gente falou desses dois grandes defeitos, né? Joana pontua esses dois grandes defeitos, que é a rebeldia e a blasfêmia, que nos mantém, nos aprisiona, nos prende a essa condição de infantilidade espiritual. Contrapondo a essa condição, esses defeitos, ela nos traz as virtudes da coragem e da resignação, enquanto necessárias, né, para desenvolver a força que nos auxilia a enfrentar as condições, sejam elas quais forem, e a resignação, que é aquela calma necessária. É interessante a gente pontuar aqui, porque nós sempre pensamos que resignação é estar parado, e não é. Enquanto virtude, a resignação é um movimento transformador. É um movimento de despertar, o despertar dessa virtude em nós, ela exige uma força interna muito grande, porque você precisa compreender, que a compreensão é uma outra virtude, então você precisa compreender o que está acontecendo, aceitar que é outra virtude, aceitar, obedecer. Só aí a gente já tem 3 virtudes. Ter paciência, outra virtude. Então, a resignação, ela é um movimento transformador interno, é o despertar de uma essência, da essência divina em nós, ou seja, essa característica de Deus em nós, essa característica divina em nós, para que a gente possa compreender isso que nós estamos chamando de destino, né? Essa condução maior das nossas vidas por Deus neste processo de desenvolvimento espiritual. Então, Joana traz a coragem e a resignação, essas 2 virtudes sublimes, como condição necessária para esse desenvolvimento, para esta evolução espiritual, ou o alavancar deste crescimento, a saída da infância espiritual e o alcançar a maturidade espiritual, ou seja, a maturidade enquanto filhos de Deus. Esta maturidade que nos proporciona entender a nossa condição de filho, ou seja, de onde viemos, a nossa condição de humanos, a experiência humana, qual é o objetivo da experiência humana na vida do espírito. O submeter-se a determinadas condições, às vicissitudes da vida, ou seja, em cada época, em cada cultura a que somos submetidos, em cada condição física, seja ela de gênero, seja ela intelectual, seja ela de mobilidade, né? As questões de mobilidade ou os aspectos de ter visão, de fala, de audição. Então,
são condições a que somos submetidos de acordo com a necessidade do nosso aprendizado, que exige de nós, basicamente, essas duas virtudes: coragem, força para enfrentar o que está acontecendo, e resignação, calma, para compreender o que está acontecendo e como lidar com isso. Isso significa que a gente tem que ficar parado e não fazer nada para mudar a vida? Não é disso que nós estamos falando. Eu acabei de explicar que a resignação é um movimento interno intenso. Além disso, as condições externas, ou seja, a ação, seja o pensamento, os sentimentos e as ações que nós precisamos tomar, precisam ser transformadoras. Só que aí a gente precisa entender o que é possível mudar e a gente precisa investir para mudar, e o que não é possível no momento. E como que nós vamos fazer para superar aquilo que não é possível, por exemplo. Então, é um processo de reflexão, é um processo de transformação interna. Então, há que se fazer mudanças, mas elas precisam ser muito mais internas do que externas. Quando elas são internas e elas ocorrem de fato, elas se exteriorizam, elas se manifestam. Então, o que eu gosto demais no posicionamento de Joana de Ângeles é exatamente essa postura pedagógica. Tudo é aprendizado. Se nós compreendemos isso e conseguimos tirar a lição que a condição, que a vicissitude da vida nos proporciona, nós avançamos. Nós avançamos. E aí, quando ela posiciona essas duas virtudes, a coragem e a resignação, como alavancas propulsoras deste processo, fica mais fácil da gente entender. Coragem e resignação. E vamos à luta. A luta pela vida, por uma vida feliz, nesta condição trazida desde o início. Desesperar-se nunca, nunca. Porque Deus é Pai misericordioso que zela por todos nós. Que a gente possa seguir assim, nesse processo reflexivo, nesse processo de aprendizado. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos nós.